quero convidar você para ficar de pé, para a gente orar. Pode, sabe, eu sei que ali são 7h59 e a gente começa o culto às 8. Você pode pensar, pastor, a gente está 1 minuto adiantado. Mas, de fato, a volta de Jesus, ela vai ser assim, de repente, né, como um piscar de olhos, e a gente não sabe a hora. Então é bom que a gente já vai aprendendo a não ficar muito preso ao horário, entendeu? Porque às vezes assim, a gente pode estar, eu vou me preparar porque só vai ser às 8. E se Deus quiser começar a adiantar, acelerar as coisas, eu encorajo você a crer que isso já é mesmo uma anunciação daquilo que Deus tem para realizar na nossa vida, de antecipações do favor de Deus sobre a nossa vida. E nós vamos orar em nome de Jesus, sabe? E eu quero encorajar você a orar em línguas mesmo. Deixa o Espírito Santo conduzir esse momento de louvor, esse momento de adoração. E não, a gente como cristão, a gente precisa entender que esse ambiente não pode ser estranho para nós. Eu quero te encorajar a crer que Deus, ele se manifesta onde ele é desejado e não onde ele é tolerado. E eu creio hoje em manifestação divina, na capacitação do alto, mas para que isso aconteça, nós precisamos mesmo reverenciar a presença, adorar o Rei dos Reis nesse lugar. Eu encorajo você, ore em outras línguas, faça a sua oração. Aleluia. Pai, obrigado. Isso. Aleluia. Deixa Deus conduzir esse tempo. Obrigado, Pai, por capacitação. Obrigado pela força, pela inspiração, Pai, que o Senhor tem para nós, Pai. Estamos mesmo, Pai, num lugar certo, na hora certa. Aleluia. Oh, aleluia, obrigado, Pai, pela disponibilidade, Pai, do céu para nos alcançar, pela disponibilidade, Pai, do céu para nos favorecer. Somos mesmo, Pai, favorecidos pelo Senhor. O Teu Espírito nos conduz, Pai, a um bom lugar. A Tua palavra nos sustenta. O serviço dos anjos está a nosso favor. Obrigado, Pai, porque tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas, os céus e a terra estão se movendo agora para nos promover. Obrigado, Pai, pela promoção, pelo aumento, pelo favor, Pai, que o céu vai proporcionar, Pai, para que a terra se mova para nos favorecer. Oh, aleluia, obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo, realizando, promovendo, Pai, em nossa vida. Eu vivo, Pai, essa vida inspirada. A graça do Senhor, Pai, está conosco. O favor divino, Pai, nos alcança. Temos o serviço dos anjos, Pai, nos provendo, nos encorajando, nos sustentando. Eu não temo mal nenhum. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Nenhuma intenção maligna contra a nossa vida vai ter bom êxito. Pelo contrário, tudo que a gente coloca a mão prospera. Tudo que a gente faz dá certo. Nós estamos vivendo um tempo de favor. O Espírito Santo nos conduz. Eu sou intimamente inspirado pelo Espírito. Aleluia. Obrigado, Pai, pelos dons em manifestação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. O dom da fé, Pai, em manifestação. Aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que os Teus filhos não venham nunca achar estranho um ambiente do Espírito, um ambiente onde Deus está se movendo, aonde Deus nos favorece. Eu não preciso esperar o final do culto para receber. Pelo contrário, Pai, eu entendo, Pai, quando o Senhor está se movendo no nosso meio. Eu reconheço, Pai, quando a Tua presença, Pai, ela se torna cada vez mais forte no nosso meio. Obrigado, Pai. Nossas mãos, Pai, vão ser colocadas sobre os enfermos, eles vão ficar curados.
os surdos vão ouvir, os cegos vão ver, os coxos vão andar. E aos pobres será anunciado o Evangelho. As boas notícias estão chegando, e as boas notícias são: já deu certo, não morrerás, antes viverás e contarás os feitos do Senhor. Tua palavra, Pai, é a verdade. Tua palavra, Pai. Jesus. O nome de Jesus está acima de todo nome. Aleluia. Sharamarava sakadara bara 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 entre milhares e milhares, Pai, é o Senhor, Pai, que é adorado nesse lugar. Oh, Shelibran Charava sakadara bara 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 bara. Isso. Aleluia. Nós levantamos nossas mãos, Pai. Obrigado por louvor, Pai, que sai da nossa boca. Perfeito, Pai, para dizer ao Senhor que nós o amamos, que nós te desejamos. Nós queremos, Pai, o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Pai. O Senhor é reverenciado nesse lugar. Sempre, Pai, em nome de Jesus. Sharamarava sakadara bara 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 bara. Rabakadara bara basadara bara 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 bara. Aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Rabakadara bara 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 bara. Obrigado, Pai. O Senhor, Pai, é adorado nesse lugar, Pai. E eu sei, Pai, a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor está entronizado no meio dos louvores. E é nesse lugar, Pai, que nós podemos dizer que o Senhor é digno, Pai, de que a gente pare tudo, de que a gente, Pai, reverencie o Seu nome, Pai, em todo momento. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, pela condução, Pai, do Teu Espírito nesse culto, por aquilo, Pai, que o Senhor está proposto para entregar, para fazer, para realizar, Pai, no nosso meio. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que nós estamos vivendo mesmo um tempo de favor, um tempo de aumento. E a graça, Pai, do Senhor nos assiste. A graça, Pai, do Senhor, Pai, nos prospera. Obrigado, Pai, pela viva e eficaz palavra, Pai, do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Tudo, Pai, que precisa ser alinhado, sendo alinhado nesse lugar. Tudo, Pai, que precisa ser, Pai, ajustado, sendo ajustado, conforme a Tua palavra, Pai, diz, conforme a Tua palavra orienta, conforme o Senhor realiza. Obrigado, Pai. Eu oro, Pai, por esse alinhamento, Pai, do nosso coração, da nossa conduta, da nossa vontade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu vivo a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus, Pai. A graça do Senhor nos assiste.
nada nos falta. O Senhor é o nosso pastor, Pai. É adorado, reverenciado nesse lugar, Pai. Digno sempre de tudo. Obrigado, Pai. Senhor, nós declaramos dia e noite, noite e dia, os santos se levantarão em oração, declarando as verdades de quem Tu és. Dia e noite, Senhor. Dia e noite, suba de nossa adoração. 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 Dia e noite, suba de nossa Pela tua palavra. Oh, aleluia, obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu creio mesmo, Pai, hoje, em alinhamento, eu creio no teu favor, eu creio na tua palavra, eu creio na graça, Pai, na dispensação da graça, nesse tempo maravilhoso que nós estamos vivendo. E essa graça, Pai, que faz a gente produzir resultados onde a gente não consegue sozinho. Eu creio, Pai, em resultados, Pai, na vida dos teus filhos. Mas eu creio também, Pai, que hoje um alinhamento
da parte de Deus para a nossa vida está acontecendo, para que a gente possa ter todos os canais, Pai, desobstruídos, para que a gente possa receber, Pai, nessa noite, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nesse ano do Mais e Mais. E nós nos colocamos, Pai, nessa noite à Tua disposição, abrimos o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, para acolher com mansidão a palavra no nosso coração, uma disponibilidade, Pai, dos Teus filhos, para colocar em prática essa palavra. E eu sei, Pai, que o resultado é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus todos os dias da nossa vida. Nós sabemos, Pai, o que é a Tua vontade para nós, e hoje, Pai, nós vamos em direção a essa vontade. Nós vamos alimentar o nosso espírito, Pai, para que essa vontade do Senhor, que é perfeita, nunca venha, Pai, ser obstruída, venha ser ofuscada por aquilo que o diabo quer fazer, anular e até abafar o poder de Deus na nossa vida. E eu sei hoje, Pai, em nome de Jesus, que nós vamos sair daqui supridos, Pai, em corpo, alma e espírito, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, gente? Deus é bom. Fique à vontade, pode se assentar. Eu vou ser bem breve, mas eu sei que Deus vai liberar do seu favor para a nossa vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Quantos creem na manifestação de Deus? Amém, aleluia. A Bíblia diz assim, em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. E olha que interessante, aqui quando fala de ver o Senhor, está falando de ver essa manifestação, a materialização daquilo que Deus garantiu e prometeu na sua palavra. Mas para que a gente possa desfrutar disso, a Bíblia já nos orienta que a gente deve alinhar algumas coisas na nossa vida. E a primeira coisa é seguir a paz. E não é só com quem a gente quer bem ou quem a gente gosta. A Bíblia diz, segue a paz com todos. Amém? E aqui é você quem segue a paz. Somos nós quem seguimos a paz. Sou eu quem, mesmo sabendo que alguém não vai com a minha cara, eu vou lá e peço perdão só para que a paz esteja comigo. Sou eu quem busco a santificação. Sou eu quem mortifico a minha carne todos os dias, para que eu possa ver a manifestação de Deus na minha vida e da sua palavra. Todo mundo quer viver o melhor de Deus. Quantos querem? Mas nem todo mundo às vezes está disponível para fazer aquilo que a Bíblia diz. Mas eu sei hoje pela palavra, que se a gente fizer e alinhar o nosso coração, riquezas vão chegar para a sua mão, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quando eu disse riquezas, eu achei os amém um pouco meio fraco, porque eu creio que até o final você vai estar crendo nessas coisas. Amém? Você pode falar isso como quem assim crê mesmo, fala assim, minhas contas estão pagas. Aleluia. Isaías 61, verso 1, diz assim, olha, é uma profecia, amém, do profeta messiânico, Isaías 61, e aí esse texto de Isaías 61, Jesus cita ele lá em Lucas, no capítulo 7, e aí diz assim o texto, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, fala assim, o Senhor me ungiu. Olha que interessante, aqui diz que ele me ungiu para pregar boas novas. Aleluia. E de cara eu já posso dizer para você algo. Para pregar boas novas você vai precisar da unção. Aleluia. Agora, se for para pregar notícia que o jornalismo dá, que o sistema do mundo fala, eu não preciso da unção. Esse texto me faz pensar que se eu quiser falar a respeito das boas novas, e essa palavra boas novas significa mesmo boas notícias. O evangelho significa boas notícias. Jesus, ele disse que ele foi ungido para isso. O Espírito Santo em ação é um dos significados da unção. Veio sobre a vida dele para isso, para ele pregar boas novas. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo boas novas. Quando eu olho para Jesus, eu vejo boas novas. Quando eu tenho um contato com a palavra, eu vejo boas novas. E eu preciso da unção de Deus para pregar boas novas, para pregar boas novas, para viver boas novas, para falar de boas novas, para crer em boas novas, para andar em boas novas. Eu não preciso do Espírito Santo para viver o que o mundo diz. Amém? Eu preciso de contato, em comunhão com Ele, para viver o que Ele diz. Ele diz, eu fui ungido para isso. E aí, se a gente se diz crente,
E a gente, como cristão agora, tendo o Espírito Santo morando dentro, a gente diz que crê na palavra, a gente veio para a igreja, a gente crê nisso. A Bíblia diz que Jesus foi ungido para isso, para pregar, para falar a respeito de boas novas. Quantos creem em boas novas? Então por que às vezes a gente fica crendo no que o jornal diz? Vai falir, não vai dar certo, você não vai pagar. Porque sabe que as boas notícias estão dizendo: já deu tudo certo, esse é o ano do mais e mais, você vai prosperar, você vai receber, não vai ficar nessa situação. Mas a conta insiste em falar alguma coisa para a gente também. Eu não sei aonde você deixa as suas. Tem gente que faz questão de deixar na porta da geladeira. Deus me livre de deixar a conta na porta da geladeira. Na porta da geladeira eu até adesivo, faço outras coisas, mas não deixo conta lá. Porque a conta tem uma voz. Todos os dias a conta fala: quando que você vai me pagar? E tem umas contas que ainda são abusadas. Elas dançam na nossa frente. Não vai me pagar, não vai me pagar, não vai me pagar. Só que todos os dias eu devo ficar com a palavra. E a palavra de Deus garante algumas coisas para a nossa vida. Sabe que... Vamos lá. Eu vou citar alguns textos aqui para que eu possa fundamentar alguns conceitos que a gente vai falar hoje à noite, para que você possa sair daqui convencido a respeito de que Deus deseja que você vá bem em todas as áreas, que Deus deseja a sua prosperidade, que Deus deseja a sua felicidade. Está comigo? Então abra comigo, por favor, no livro de 3 João, no capítulo 1 e no verso 2, que diz assim: amado, acima de tudo. Essa palavra acima de tudo, já o significado dela é antes de qualquer coisa. Isso aí já, ó, antes de qualquer coisa. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma ou a sua maneira de pensar. Então, se alguém diz assim: ah, você está indo naquele lugar que eles vão falar da teologia da prosperidade, é porque Deus, antes de tudo, Ele deseja, e são boas novas, Ele foi ungido para isso, a nossa prosperidade e a nossa saúde. Eu não vejo outra coisa nas Escrituras quando Deus se manifesta. A Bíblia não diz que Deus veio se manifestar na sua gloriosa bondade para nós, para trazer doença, para trazer enfermidade, para trazer pobreza. Está comigo? Aleluia. Ele diz: antes de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Sabe que tem gente que ainda pensa: será que Deus quer me prosperar? Será que Deus deseja que eu seja próspero? Porque tem gente que acha que o dinheiro vai desviar a pessoa. Não, o dinheiro não desvia a pessoa. A pessoa que desvia por causa do dinheiro, ele já estava desviado antes do dinheiro. Amém? Está comigo? Pode falar amém, porque é verdade. Porque se o dinheiro fosse te desviar, o diabo aumentava o seu salário todo mês. Aleluia. Mas o diabo sabe que se o dinheiro chegar na sua mão, vai ser dor de cabeça para ele. Aleluia. Está comigo? Dinheiro na mão do crente é recurso. Dinheiro na mão do crente não é motivo de ele desviar. Na sua mão é para o avanço do reino, para o propósito dele. Então eu preciso colocar isso para dentro. Deus deseja que eu prospere. Eu preciso estar com isso diante de mim todos os dias, porque tudo que eu não alimento morre. Então, quando eu vejo as Escrituras, quando eu vejo a vontade de Deus e eu sei que é a vontade dele que eu venha a prosperar, eu paro de duvidar do caráter dele se alguma coisa, por enquanto, ainda não está dando certo na minha vida. Agora, de fato, a gente vai falar, talvez, tem gente que não gosta de falar sobre prosperidade porque é perigoso. Tudo bem, tem gente que é desequilibrado mesmo nesse assunto. Agora, o fato de algumas pessoas serem desequilibradas não significa que eu não possa falar a respeito com equilíbrio. Está comigo? Quem aqui tem carro? Aleluia, isso aí. Quem não tem, vou dar mais uma oportunidade para você. Quem aqui tem carro? Amém, isso aí. Quantos sabe que carro anda com gasolina? Não é? Agora, se eu chegar para você e falar: olha, eu vou te abençoar nessa noite. Vamos ali no posto, aqui no vizinho, que eu vou encher o tanque do seu carro. Você vai olhar para mim e falar assim: não, gasolina é perigoso, pega fogo. Gasolina é perigoso. Pega fogo. Agora, não é porque algo é perigoso que eu não possa saber e aprender a manusear.
Amém? Na mão de um adulto ou na mão de um responsável, a faca não tem perigo não. Mas eu lembro que minha avó falava, se eu fosse brincar com faca de noite, falava assim, não brinca com faca que faz xixi na cama. Aí ele ficava, né, com medo assim, mas agora pode, aleluia. Porque você tem maturidade e sabe mexer com aquilo. Prosperidade é a mesma coisa. Então não se prenda à prosperidade, que a gente está falando só de dinheiro. Quando a Bíblia diz que Deus deseja a nossa prosperidade, essa palavra prosperidade, o significado dela não é real, não é dólar, não é euro. O significado dessa palavra prosperidade é boa jornada, sucesso nos seus empreendimentos. E nem sempre sucesso nos empreendimentos significa dinheiro. Até porque a vida vale mais que o dinheiro. Quer que eu te prove isso? Quem aqui gostaria de ganhar R$1 milhão? Levanta a mão para mim saber. E se esse 1 milhão chegasse para você com uma notícia que você só tem um dia de vida? Olha que coisa interessante, hein? Agora, se essa notícia chegar e você não tem essa opção, chegou 1 milhão para você, mas chegou essa notícia também que você só vai viver mais um dia de vida. Mas eu te dou mais uma oportunidade ainda. Se você pagar 800 mil desse dinheiro, você tem o direito de viver mais um dia de vida. Quantos pagariam? Isso prova que a vida vale mais que o dinheiro. Então prosperidade não é só dinheiro. Se a gente ficar pensando, vai falar sobre dinheiro, também, de uma vida, de uma boa jornada, dinheiro faz parte, mas não é tudo. Quantos estão entendendo alguma coisa? Agora, será que é a vontade de Deus que eu viva bem? Vamos ver, de novo o mesmo texto. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. Isso é Deus falando. Essa palavra voto significa, eu faço um juramento, eu quero. Quantos estão me entendendo? Quem lembra aqui, né, quando a gente era mais novo, né, falava assim, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu juro pela minha mãe, não é isso? Eu juro por Deus, né, assim. Então aqui Deus está dizendo, eu faço votos por tua prosperidade. Agora, esse Deus que diz, que faz votos pela sua prosperidade, pela sua saúde, vamos ver o que ele pensa a respeito de um voto. Alguém que promete algo. Abra comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 4 e 5. Diz assim, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Só aqui já nos leva a pensar algumas coisas. Se fez um voto a Deus, não é nem que ele não gosta que não cumpra, ele não gosta nem que venha a ser tardio no cumprimento. Se fez um voto, cumpre logo. Está comigo? Olha o que ele diz. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Então ele considera alguém, não é nem que não cumpre um voto, mas alguém que demora no cumprimento desse voto, tolo. Alguém tem outra tradução para tolo assim? Não quer falar, né? Mas tá bom, eu entendo. Olha, vou continuar. E aí ele diz, cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Então alguém que pensa isso a respeito de um voto, a respeito de um juramento, essa pessoa diz, eu faço votos por tua prosperidade. Então vem falar para mim que Deus não quer nos prosperar? Se Deus não quisesse a nossa prosperidade, Ele não nos daria condição ou habilidades para prosperar. A prosperidade seria algo escondido, seria algo que não teríamos acesso. Mas a gente vai ver hoje pela palavra que a prosperidade é muito acessível da parte de Deus para nós. A gente só precisa alinhar algumas coisas, como a gente viu lá no livro de Hebreus. Busque ou segue, né, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver a manifestação de Deus. E essa palavra eu já disse, eu estou repetindo mesmo, eu sei disso. A manifestação significa a materialização daquilo que a gente crê, daquilo que a gente quer da parte de Deus. Você pode dizer assim comigo para você ficar mais feliz? Minhas contas.
Minhas contas estão pagas, aleluia. Isso aí, eu creio em nome de Jesus nessas coisas. Seu nome vai sair da boca do sapo, aleluia. Você não vai mais ficar com o nome no SPC. O documento do seu carro não vai mais ficar atrasado. Você não vai mais ficar fugindo do guarda, aleluia. Chega de, vou por aqui, porque aqui é mais longe, não, porque ali não tem guarda, não, pois agora você vai passar na frente do guarda de cabeça erguida, aleluia. Está comigo? Deuteronômio no capítulo 8, no verso 7 ao 9, diz assim, olha uma promessa que Deus fez para aquele povo. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, terra de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez. Fala assim comigo, sem escassez. Oh, aleluia. Se a gente for olhar para as promessas de Deus, a gente vai ver que Ele sempre aponta para um suprimento contínuo, abundante. Suprimento contínuo e abundante. Não falta. E aí ele diz, comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Agora o mesmo capítulo 8, do verso 17 ao 18, diz assim, não digas, pois no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força ou habilidade, dependendo da tradução que você tem, para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Veja que Deus aqui, Ele não diz assim, se um dia você prosperar e estiver desfrutando de uma vida boa, não esqueça de Deus. Não tem essa opção se, vai acontecer. Amém? Está comigo? Ele diz assim, não digas quando você estiver lá naquele lugar que eu te prometi. Aleluia. Ai, ai. Sabe que é para mim falar essas coisas hoje aqui para vocês, são anos meditando nessas coisas. Meditando e alimentando meu espírito com a palavra e crendo na manifestação e na materialização de coisas, mesmo ainda de coisas que eu não estava vendo. E nem estou vendo ainda certas coisas. Mas não significa que a palavra não é verdade. O fato de a gente ainda não estar vivendo a plenitude ou a totalidade daquilo que a Bíblia diz, não me dá o direito de falar de Deus aquém do que Ele é. Porque eu não vim aqui pregar uma palavra com base naquilo que eu já vivi. Eu tenho as minhas experiências pessoais, eu sei disso, que são boas, e tenho também expectativa de viver mais. Mas quando eu venho falar da palavra, eu não coloco as minhas experiências pessoais para medir o tamanho de Deus, porque senão eu vou diminuir Deus demais. Deus, ele tem que ser mensurado pela sua palavra. E a palavra de Deus garante em Efésios 3:20 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não é somente o que a gente pediu, somente o que a gente está crendo, e nem mais um pouco só do que a gente pediu. Significa infinitamente mais. Essa palavra infinitamente significa algo que não tem limite. Não está me entendendo? Agora, abra comigo lá no livro de Deuteronômio, por favor, capítulo 28. Aleluia. Sabe, se a gente crê nessas coisas, eu sei que Deus vai se manifestar nisso. Mas o que a gente precisa? Deixar essas coisas diante dos nossos olhos sempre, para que a gente não venha perder isso de vista. Não é porque alguma coisa ainda não aconteceu que agora, ai meu Deus, atrasei uma conta. Então, não é bem a vontade de Deus isso não. Bom, Deuteronômio no capítulo 28, o verso 1 diz assim, se, e aí é uma condição, amém? Já não é para todo mundo isso daqui. Diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar só no domingo, tendo o cuidado de frequentar a igreja só no domingo, uma vez a cada 15 dias,
Não é isso que a Bíblia diz. Está comigo? Se atentamente ouvir, se me amar de todo o seu coração, somente no domingo, mas de segunda a sábado você está livre para fazer o que você quiser. É isso que está escrito? Mas a mão de Deus todo mundo quer. O que diz? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos, fala assim comigo, todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Do 2, versículo 2, até o 14, fala somente de bênçãos decorrentes da obediência. Muitas bênçãos e a gente vai ver algumas delas já aqui. Agora, o que é interessante é que, quando se fala das bênçãos aqui, é do verso 2 até o 14, é só bênção, gente. Pensa que é só tampa de crush mesmo ali, só coisa boa. Mas do versículo 15 até o versículo 68, e eu fiz a conta ali para ver, são 53 versículos. Fala só de maldição. Quantos querem maldição? Ninguém, né? Aleluia. Fala só de maldição de alguém que vai fazer o contrário do que diz aqui. E uma das coisas que está lá na maldição, olha que interessante. Tem gente que fala, não, Deus ele não quer que a gente prospere. Está comigo? Quem já ouviu isso? Não, tem que fazer um voto de pobreza. Que mané voto de pobreza, Deus? De verdade, o livro de Romanos, no capítulo 12, para ser mais exato, 13, fala a respeito do amor. Tem uma pessoa lá que ele diz assim: ainda que eu venda todos os meus bens e dê para os pobres, se não tiver amor, não adianta nada. Eu fico pensando, que nível de oferta essa pessoa fez? Eu nunca cheguei nesse nível, de vender todos os meus bens e dar para os pobres. Mas a Bíblia diz que mesmo alguém que faça isso, se não tiver amor envolvido, é uma obra de palha, não serve para nada. Até porque a gente vai ver pelas Escrituras que o que o pobre precisa não é de dinheiro, mas é da palavra. Eu te provo isso pela palavra. Daqui a pouco a gente vai ler esse texto. Eu só estou falando essas coisas para que a gente venha crer primeiro que é a vontade de Deus que a gente prospere. Está comigo? Então, no verso 29 de Deuteronômio 28, olha o que diz. Para alguém falar que Deus não quer nos prosperar, sendo que ele considera bênção, quem é obediente, prospera. E maldição, quem é desobediente, não prosperar. Olha que interessante, verso 29. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. O que é isso? Maldição. E olha, gente, de novo eu falo e repito, não prosperar, não estou falando só de dinheiro, significa prosperidade, uma boa jornada, porque tem gente que pode ter mesmo muito dinheiro, mas a jornada dele não é feliz, não é uma boa jornada, porque tem gente que tem uma linda mansão, mas não tem um lar, tem uma boa cama, mas não tem uma noite de sono. Tem até uma pessoa do sexo oposto do lado, mas não tem um marido ou uma mulher. Tem gente que tem filhos, mas os filhos só vão ao seu encontro porque quer o dinheiro que a pessoa tem, mas não quer a companhia. Isso nunca vai ser prosperidade. Quantos estão me entendendo? Agora, Deuteronômio no capítulo 28, e hoje a gente não vai ler tudo, depois eu encorajo você a ler as bênçãos decorrentes da obediência, mas olha que interessante o verso 12. Olha o que diz aí. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Agora, o que é interessante aqui é o seguinte: Deus ele abre. Ô, gente, decide aí. Aleluia. Ou faz parte do né? Steven Spielberg tá aí, aleluia. Perdi. Volta, aleluia. Ó, o Senhor vai abrir o seu bom tesouro, o céu. Para que Deus vai abrir o céu? Para dar chuva
e abençoar. Abençoar o quê? A obra das tuas mãos. Por isso que tudo que você faz prospera. Porque os céus estão abertos para abençoar a obra de tuas mãos. Agora entenda isso, pelo amor de Deus. Os céus eles se abrem para abençoar a obra das mãos. E se as mãos não têm obras, não significa que o céu não está aberto ou não está realizando. Significa que as minhas mãos não têm obras. Está comigo? Porque pensa, eu não vou falar sobre isso hoje, não dá tempo, mas eu me lembro que uma vez a gente já conversou aqui alguns tempos atrás sobre as janelas dos céus. A gente sabe que janelas são abertas por alguns motivos. Uma delas é a oração. A oração abre as janelas do céu para a nossa vida. Outra coisa que abre as janelas do céu para a nossa vida é a oferta, é a semente. Malaquias 3,10 diz isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Outra tradução diz, e não derramar sobre vós uma bênção que dela vos advenha a maior abastança. Outra tradução diz, derramar uma bênção tão grande que você não vai ter onde guardar. Por quê? Porque não fala só de dinheiro, mas fala de saúde, de vida. Fala dos céus abertos sobre a sua vida, mas fala também de dinheiro. Agora, entendendo sobre a janela dos céus, se a oração abre as janelas dos céus, tudo bem, mas a oferta abre as janelas dos céus a respeito de finanças. Entenda isso. Janela também significa oportunidade. Quando eu oro, as janelas do céu se abrem sobre a minha vida. Mas se eu desejo que a janela do céu, no quesito finanças, se abra sobre a minha vida, a oração não abre essa janela, a oração abre outra janela. A janela, no quesito finanças, é com semente que se abre. Quantos estão me entendendo? Atos 10 diz, o anjo apareceu para Cornélio, que nem crente era ainda, mas o anjo apareceu para ele e disse, as tuas orações e as tuas ofertas subiram ao céu. Não foi só uma coisa, mas foram duas. Se a oferta não abrisse, o anjo falaria, não, você orou, está tudo certo, está tudo bem. Então entenda que é bênção decorrente da obediência. Eu vou abrir, olha o que diz o texto de novo, Deuteronômio 28. Eu vou abrir o bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra e abençoar o quê? A obra de tuas mãos. Então todas as vezes que eu estou aqui diante do gasofilácio da igreja, eu venho e deposito. Eu sei que hoje a gente tem a tecnologia, a gente pode fazer Pix, cartão, às vezes a gente nem precisa levantar da cadeira para fazer, mas são obras das nossas mãos. Eu tive que fazer algo na terra para que o céu venha liberar do seu favor sobre a minha vida. Então veja, se eu não estou às vezes alcançando algumas coisas de Deus, eu já vi que é a vontade dele me prosperar, mas eu também já vi que essa vontade, ela está disponível para abençoar algo que eu fiz. Se eu não fiz algo, eu não posso achar que a culpa veio dele. Aleluia, quantos estão entendendo alguma coisa aqui? Então abra comigo por favor, em Lucas no capítulo 7 e no verso 21 ao 23, diz assim, naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Para aqui um pouquinho só para mim contextualizar. Aqui, João Batista estava preso, e aí eu não posso abrir todos os textos agora, porque não dá tempo. Mas olha que interessante, João Batista é aquele que sabia muito bem a respeito do seu chamado. João Batista é aquele que ficava lá no deserto, né, comia gafanhoto, estava vestido de pele lá, você conhece a história. Que chegaram para ele e perguntaram assim para ele, você é o Cristo? E ele disse, não, eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que anuncia. Olha que interessante, o que aconteceu com João Batista também. Quando ele estava lá, no rio, e foi batizar Jesus, todo mundo viu que veio um espírito em forma corpórea de pomba,
pousou sobre ele. A Bíblia diz que todos ouviram uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. A Bíblia também diz que João Batista, depois desse acontecido, quando Jesus vinha vindo, ele disse para os seus discípulos, João Batista disse para os seus discípulos: eis o Cristo. Olha que coisa, João Batista disse quando Jesus estava vindo, ele é o Cristo. Quantos estão me entendendo? Agora, João Batista fez lá algumas coisas, falou algumas coisas lá do comportamento do rei, foi preso, e agora, porque ele está preso, ele diz para os mesmos discípulos que ele tinha apontado Jesus e tinha dito: ele é o Cristo. Agora, porque uma situação momentânea que ele está passando, questiona o que Deus tinha dito, a ponto de pedir para os seus discípulos irem falar com Jesus e falou assim: vai lá, pergunta para ele se ele é mesmo o Cristo. Como assim pergunta para ele se ele é o Cristo? Se você mesmo acabou de ensinar para os seus discípulos, ele é o Cristo. Você mesmo viu quando o Espírito Santo desceu sobre ele e falou. Você mesmo testificou a respeito de Jesus. E agora, só porque você está preso, só porque tem uma conta que você não conseguiu pagar, ou alguma coisa ainda não aconteceu na sua vida, você está questionando se essa é a vontade de Deus? Aleluia. Então para de pensar se é a vontade de Deus te prosperar. Creia nisso, que é a vontade de Deus, que você venha a ter bom êxito em todos os seus empreendimentos. Está comigo? Então agora, já contextualizado, eu vou voltar. Então quando os discípulos de João Batista chegam para Jesus e perguntam, talvez até com vergonha, né? Não sei, olha, eu queria perguntar um negócio, não sei, estou com vergonha, mas foi o João que mandou, tá bom? Nem sou eu, mas ele mandou, né? Alguma coisa assim. Você é mesmo Cristo ou não? A gente deve esperar outro. A resposta de Jesus foi: naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstia, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Aleluia. Você consegue perceber aqui que todas as necessidades foram supridas? Quem era cego estava vendo, quem era coxo estava andando, quem era surdo estava ouvindo. E o pobre recebeu dinheiro? Não, porque Jesus entende que o pobre não precisa de dinheiro, o pobre precisa da palavra. Porque se der só dinheiro para o pobre e não der a palavra, em pouco tempo ele volta para a pobreza. Porque Jesus, ele não veio somente para te dar riqueza, mas tirar a pobreza de dentro de nós. Então, prosperidade não é só dinheiro, porque tem muita gente que tem dinheiro, mas é pobre por dentro. Então, a palavra tem essa condição de tirar a pobreza de nós, pobreza de espírito. Então, quando eu olho para a minha vida, no quesito finanças, então, e olho, talvez não tenha tanto dinheiro quanto eu gostaria, então eu não posso definir que eu não sou rico pela falta do dinheiro, eu posso definir que eu não sou rico pela falta da palavra. Está comigo? Então, se eu sou pobre, é porque eu devo olhar assim: paz, eu sou pobre do quê? De dinheiro a Bíblia diz que não, mas eu sou pobre então da palavra, porque se eu for rico da palavra, eu vou entender o que Jesus disse em Mateus 6. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas vão ser acrescentadas. Coisas vão ser acrescentadas. Coisas vão ser acrescentadas. Coisas são acrescentadas. Propósito não é coisa. Propósito sou eu que busco ter interesse por ele, e não coisa. Coisa vem até mim. A paz e a santificação eu é que devo seguir, mas as coisas, elas que vêm até mim. Por que quando a gente fala que as coisas não têm livre arbítrio? Porque quando a gente chama, elas têm que vir. Se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, eu tenho semente, eu tenho colheita. Todo agricultor sabe que quando planta, vem uma colheita. Eu não preciso ficar ali, vai terra, vai terra, vai terra, vai terra. Que vai terra? A terra já sabe o que ela tem que fazer. A única coisa que eu preciso fazer é colocar a semente. Aleluia.
Vamos lá. Vamos. 1 Timóteo, no capítulo 6, e o verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino da piedade, essa palavra piedade aqui significa vida com Deus, tá? Não é piedade de dó dos outros, não é concorda com quem não dá dinheiro no semáforo, não é isso. Piedade significa vida com Deus, tá bom? Se alguém não concorda com o ensino segundo a piedade ou vida com Deus, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida. Olha uma pessoa que tem a mente pervertida, que não aceita a verdade, essas coisas. Olha o que acontece com ele. Privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ele está privado da verdade e ele supõe que a piedade ou vida com Deus é fonte de lucro. Agora o verso seguinte, olha o que Paulo diz, no verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Ele está dizendo assim, rapaz, em parte, você não está errado não. Não é nem só fonte de lucro, Paulo está dizendo. Grande fonte de lucro é a vida com Deus. Mas, olha o alinhamento de novo. Com o contentamento. O problema é que às vezes muitos vêm para a igreja porque eles querem o lucro, mas não estão contentes onde estão. Vou te provar de novo com outro texto. Quantos estão entendendo alguma coisa aqui? Você concorda comigo que as cartas aqui de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tessalonicenses, essas coisas foram escritas para a igreja, amém? Ele não está falando com o mundo, está falando com a igreja, que nem hoje, por exemplo. Eu estou aqui hoje ministrando a palavra e eu estou vendo que é um culto caseiro, não tem nenhum visitante, todo mundo que está aqui já veio mais vezes para a igreja, então você entende que eu estou falando com a igreja, tá certo? Então, abra comigo no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6 também, no verso 17, para a gente ver algo interessante. Olha o que Paulo, ele orienta Timóteo, um jovem pastor, o que ele vai falar para a igreja dele. Diz assim, exorta os ricos do presente século. Para um pouco aqui. Primeira coisa, se Paulo fala para Timóteo, o jovem pastor, exorta os ricos do presente século, e ele estava falando com a igreja, esses ricos estavam na onde? Na igreja ou na rua? Na igreja. Está comigo? Quantos ricos tem aqui hoje? Então, os ricos estão onde? Na igreja. Os ricos não estão lá fora. Aleluia. Já começa a crer nisso. Olha que então, continua. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Então aqui já fala, riqueza é instável. Pode ver o plano Collor, tem gente que tinha um monte de dinheiro, vendeu casa para colocar na poupança porque estava rendendo. Aí de repente o Collor foi lá, tirou tudo, teve gente que se matou. Agora, se eu confio em Deus, eu estou estável. A palavra de Deus é estável, a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Então Paulo diz para Timóteo, fala para os ricos aí, não depositarem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo, fala assim comigo, tudo proporciona, e não é de pouco, não é conta-gotas, tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Está comigo? Que Deus é esse que não quer te prosperar? Que Ele proporciona para você e para mim, tudo ricamente para o nosso aprazimento. Mas eu quero te lembrar algo. Primeiro, a Bíblia ela não se contradiz. O livro de Tiago, no capítulo 4, diz, pedi e não recebeis, porque pediu mal para esbanjar em seu próprio prazer. Mas como assim, pastor? Se eu não recebo, porque eu pedi para esbanjar no meu próprio prazer, e aqui a Bíblia está dizendo que Deus proporciona tudo para a minha vida, ricamente, para o meu aprazimento, para o meu prazer, aonde que eu preciso alinhar as coisas? No povo mais feliz da terra. O povo mais feliz da terra é o povo mais alinhado daqui de Moreira César, de Roseira e de Guará. Por quê? Porque Salmo 1 diz, feliz o homem, a bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado significa feliz. Quem é feliz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes o seu
prazer está onde? Na lei do Senhor. Então por que alguém é acrescentado ricamente? Porque essa pessoa tem prazer, não no dinheiro, mas na lei do Senhor. Essa pessoa, Deus sabe que se Ele der dinheiro para ela, não é o dinheiro que proporciona para ela a felicidade, mas é fazer a vontade de Deus, mesmo que seja, às vezes, fazer a vontade de Deus com o meu dinheiro. Quantos estão entendendo? Aleluia. Então Deus não tem problema de te enriquecer. O que Ele tem problema é que o dinheiro te domine. O problema é quando Deus entrega para algumas pessoas coisas que Ele prometeu que iriam atrás de nós. E aí quando Ele pede uma porção dessas coisas, a gente não entrega porque a gente acha que vai faltar. Porque a gente acha, na nossa sabedoria, que se eu reter parte dessas coisas, Deus não é capaz de me suprir novamente. Aleluia. Aham. Se tudo na sua vida já deu certo até aqui, por que você acha que a prosperidade não vai dar? Aí você pode pensar, mas ainda não aconteceu. Gente, a gente está aqui há 6 anos só. 6 anos só. Talvez a gente olhe para a vida, por exemplo, do pastor José Roberto, que hoje desfruta de algumas coisas, mas há quanto tempo ele está alimentando o espírito dele com essas verdades? Aí a gente chega em 3 meses e quer resolver a nossa vida? De 20 de colheita errada? Tem gente que ainda está limpando o terreno para começar a plantar coisa boa. Aleluia. Ele está ali limpando. Ai, pastor, eu estou aqui há 3 meses e estou aqui, não colhi nada ainda dessas coisas. Claro, você ainda está limpando o terreno. Na hora que você começar a plantar, daí que você vai ver que o negócio é bom. Feliz e as crianças que já estão aprendendo desde agora já. Já vão crescer sabendo quem são. Porque, olha, eu vou te falar uma verdade. As crianças aqui dessa igreja dão um show de Bíblia e muito crente. Porque já sabe quem são. Fala para eles lá se eles são pobres, são doentes, para ver. De jeito nenhum, não aceita. Não aceita. Eu vou te provar que prosperidade não tem a ver só com dinheiro. É sério. Eu estou acabando já mesmo, de verdade. Bota um violão aí para mim, Marcelo, por favor, para eles pensar que está acabando. E está mesmo, de verdade. A gente pode falar mais a respeito desse assunto em outros cultos, tá bom? Mas aqui hoje a gente tem que encerrar aqui, porque ó, eu escutei essa semana testemunha. Teve um que comprou moto, o outro comprou outra moto, o outro disse, teve gente lá falando no grupo que recebeu casa. E a palavra tá tudo certo aí. Quantos querem casa nova? Amém. E Deus, por que Deus não pode dar? Ai não, será que se eu pedir? Ai, será? Que o que, gente? O povo na antiga aliança, em Êxodo 3 diz isso. O povo na antiga aliança, gente, escravo há 400 anos. De repente chega Moisés lá e fala para aquele povo, olha, é o seguinte, Deus disse que a gente vai ser liberto. Aí você, liberto, que mané liberto? Meu pai era escravo, meu avô era escravo, meu bisavô é escravo, eu sou escravo, eu vou ser liberto. Aí Moisés ainda diz assim, ó, vou te falar uma coisa, não vai ser só liberto, a gente ainda vai sair com o bolso cheio, viu? O ouro e a prata aí que você está vendo dos egípcios, e a roupa que você acha bonita lá, vai vir para nós. Então a gente vai sair dessa condição, e não vai sair de mãos vazias. Quando Deus faz, Ele faz direito. O povo saiu do Egito, e não só saiu do Egito de um período de escravidão, o povo saiu do Egito para nunca mais voltar em direção a uma terra boa que mana leite e mel e ainda com o bolso cheio de prata e ouro. Eu não tenho tempo de mostrar para você. O problema é que quando chega no meio do percurso, no deserto, aquele ouro Deus deu para aquele povo, para que aquele povo, claro, vivesse de uma abundância, mas também aquele dinheiro não podia estar prender e dominar aquele povo. A ponto de que no deserto, quando Moisés foi lá naquela conferência com Deus, ficou lá 40 dias, aí foram falar para Arão, não Arão, Moisés acho que não vai voltar mais não, faz 40 dias que ele está lá, ô louco, deixa o cara, ele está lá com Deus. Não, faz muito tempo que ele foi, agora a gente precisa levantar outro Deus aí. Aí Arão teve a brilhante ideia de falar, me dá aqui o ouro e a prata que vocês têm então. Aí eles fizeram lá um bezerro de ouro para adorar.
E Arão teve a cara de pau. Eu falo cara de pau, porque eu não tenho tempo de mostrar o texto para você. Porque quando Moisés desce e vê aquela bagunça lá, todo mundo adorando um bezerro agora de ouro, em vez de adorar a Deus, Moisés olha e fala: Arão, pelo amor de Deus, o que esse povo fez para você imputar sobre eles tamanho pecado? Aí Arão: não, Moisés, sabe o que é? É que ele estava querendo outro Deus, daí eu pedi o ouro e a prata, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Ah, desde quando? Eu não nasci ontem. O problema é que aquilo que Deus deu para eles, para que eles assim, desfrutar de prosperidade, e também uma parte dessa prosperidade para construir o templo para Deus, virou motivo de adoração. O dinheiro que Deus quer dar para nós é para que a gente possa desfrutar, para que a gente possa honrar Ele com esse dinheiro, mas esse dinheiro nunca pode ser o motivo da adoração. Amém? Quantos estão me entendendo? Então você vai prosperar e vai prosperar muito. Eu sei que isso é uma construção de crença e de coisas que precisam vir para a nossa vida primeiro, para depois a gente começar a desfrutar disso mesmo. Hoje, por exemplo, eu já não sou quem eu era. Eu não estou onde eu gostaria, eu sei disso, mas eu já não sou quem eu era. Eu falei para a Maria que a gente vai fazer esse ano 18 anos de casado, não é? Pense. Eu vou contar porque eu falei isso na cara da minha irmã, não tem problema de falar isso não. Tive uma reunião semana passada, a gente estava conversando, eu, ela, meu pai, algumas coisas, a gente estava conversando algumas coisas da fazenda, e aí eu disse lá, eu falei assim: eu vou trocar de carro, quantos creem? Amém. Aleluia. Eu falei, pronto. Eu falei, vou comprar outro carro com o CNPJ da fazenda, porque eu ouvi dizer que se a gente comprar carro no CNPJ, a gente ganha desconto lá, tá, algumas coisas. Aí a minha irmã, crente, e eu... Pode mostrar para ela o YouTube, não tem problema, porque eu falei isso na cara dela. Crente. Ela teve a cara de pau de olhar para mim e falar assim: não, se você quiser pode comprar no meu nome, porque eu tenho um laudo que diz que eu tenho problema lá, autismo, depressão, um monte de coisa, daí esse povo tem desconto também. Eu falei: para, Rose, pelo amor de Deus, para. Eu falei: primeira coisa, isso é mentira, e eu sou crente não fala mentira. Aleluia. Outra coisa, eu não admito eu assinar um documento falando que eu sou doente. A Bíblia é um documento que prova para mim que eu sou sarado. E aí eu agora, para ter um benefício próprio, vou assinar um documento falando que eu sou doente? Eu nunca vou fazer isso. Bíblia nova ainda, é, aleluia. Letra grande, aleluia. Será que eu leio sem óculos? Aleluia. Melhor, aleluia. Aí, gente, eu falei para Maria também, eu falei: olha como é que a gente é, né? Há 18 anos atrás, eu assinei um documento de um atestado de pobreza, só para não pagar o cartório para casar. Não precisa levantar a mão e nem cutucar ninguém. Mas se fosse hoje, eu me virava e pagava o cartório, porque eu não admito assinar um documento dizendo que eu sou pobre. Porque eu não sou. Eu posso não ter o dinheiro manifesto, mas pobre não sou. Isso é orgulho? Não, não é orgulho. É o que Cristo diz, a Bíblia diz no livro de Coríntios: Cristo se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Percebe que eu não sou rico porque eu tenho dinheiro manifesto. Eu sou rico porque eu tenho a palavra. E a palavra de Deus garante para mim que se eu não tenho agora, vai chegar ainda. Abra comigo lá, Gênesis 39 e o verso 1. Olha o que diz. Aqui o contexto é que José tinha sido vendido pelos seus irmãos como escravo, tá certo? E a gente sabe que escravo, gente, ele não pode fazer greve. Não tem essa de, eu vou no sindicato dos escravos e vou montar o meu partido agora e vou fazer greve e não vou mais trabalhar. Não, não tem mais, acabou. Escravo não tem salário, escravo não tem horário, escravo não tem voz, escravo não decide nem sobre a própria vida. Tá comigo? Então José aqui estava na condição de escravo. Diz o texto: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero.
Está isso na sua Bíblia ou não? Eu acho que alguns crentes devem ler isso e falar assim: o diabo era com José que veio a ser homem próspero. Porque eles creem que é o diabo que dá a riqueza e não Deus. Aqui diz que era o Senhor que era com José. E por isso ele era homem próspero. Agora, por que a Bíblia diz que um escravo era próspero? Porque prosperidade não é só dinheiro. Como que pode um escravo que não tem salário, não tem horário, não tem nada, não decide nada, como que um homem desse pode ser próspero? Porque prosperidade significa todos os seus empreendimentos de sucesso. Tudo que você põe a mão dá certo. Tudo que você decide fazer acontece. Está comigo? Aleluia. Gênesis no capítulo 26, volta um pouquinho aí para a gente ver, e a gente vai encerrar com isso. Capítulo 26 e o verso 1, diz lá. Quantos estão aprendendo alguma coisa? Fala assim comigo então: minhas contas estão pagas. Aleluia. Aleluia. Eu vou ter o melhor final de ano da minha vida. Aleluia. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Isso aqui já me mostra que existia um tempo de crise, que era uma crise ainda pior do que uma outra crise que já tinha havido. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Porque ali, só para a gente contextualizar, por que Isaque foi lá falar com esse rei? Porque se aquela terra estava seca, todo mundo estava com fome, todo mundo estava nessa ideia de sair desse lugar e ir para o Egito. Porque lá o Egito que era bom. Não, se a gente abrir uma loja naquele lugar, lá é que vende. Quem já teve essa, né? Não, se eu abrir um negócio lá no centro, vai dar certo. Deixa eu te dizer, o negócio vai dar certo, não é porque está aberto lá em Pinda ou no centro de Moreira. O negócio vai dar certo porque o negócio é seu. Porque Deus vai enviar o cliente. Está comigo? Aleluia. Então, como Isaque estava com essa inclinação, né, vamos dizer assim, no coração, de se mudar de onde ele estava para o Egito, o verso seguinte diz que Deus apareceu para ele. Olha o que diz: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Então, daqui a pouco a gente já vai ver lá no verso 12, que a gente vai ver que a prosperidade está ligada a uma inspiração divina muito mais do que a uma localidade. Você não prospera porque você nasceu numa família rica. Você não é próspero porque você está num bairro rico. Você prospera e é próspero por causa de Cristo, dessa inspiração divina que Deus te deu. Eu me lembro há anos atrás, quando a gente chegou nesse lugar aqui, que a Maria, ela falou, que a Maria, não sei se vocês sabem, ela é formada em Direito. Aleluia. Mas reformou lá em casa os banheiros vendendo doce na feira em Aparecida. Então trabalhar não é vergonhoso. Amém? Se você vai vender e o negócio vai dar certo, por que não trabalhar? E aí eu me lembro que ela ia lá, vendia e tal, reformou lá os banheiros de casa, a cozinha também, né? Lembra, Maria? Tudo vendendo o brigadeiro na feira. Eu comprava também a matéria-prima, as coisas, ela fazia, ela lá vendia todo final de semana. Tava lá, sábado e domingo, carregando uma caixa de isopor. Prosperou, reformou lá em casa. Tava tudo certo. Eu me lembro que a gente veio para cá, daí você falou isso para a Suzana, né? Não foi? Aqui a Suzana não está aqui hoje não, né? Foi. Mas a Suzana vende bolo até hoje, é um sucesso, não é? Aí, tá vendo? E a Maria falou, vem, vai vender, faz isso, faz aquilo outro. Pois a menina foi, e aí eu nunca mais vou esquecer. Uma vez que ela já estava trabalhando, vendendo bolo, um sucesso, um monte de coisa. Aí ela veio falando para mim assim, não, pastor, acho que a gente tem um terreno, vamos começar a construir nossa casa, tal. Aí eu falei, que benção, você comprou um terreno? Ela falou, não, 2. Aí eu falei, olha, tá, ora aqui por mim, né? Põe a mão na minha cabeça. Então perceba que Deus, ele opera, ele abençoa a obra das mãos. Então essa inspiração divina que Deus deu ali para Isaque, ele diz, Isaque, você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo.
Você não precisa ir aonde todo mundo vai. Você só precisa me ouvir. E aí Deus disse para ele: fica nessa terra, cara. Mas todo mundo está indo embora. Sim, mas você vai ficar. Não, Senhor, mas como que eu vou plantar nessa terra? Olha a terra como é seca. Mas percebe que a terra vai produzir, a gente vai ver no texto, que a terra não produziu pela qualidade da terra, ou pela qualidade da semente. A terra produziu para Isaac, porque Deus tinha uma aliança com o pai dele. Então não interessa o tipo de terra, interessa a aliança que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo a nova aliança. A gente não toma ceia aqui todo segundo domingo do mês? A gente não está celebrando a morte e ressurreição de Cristo? E essa nova aliança que a gente celebra, estamos na dispensação, no tempo da graça. O que é graça, pastor? Produzir resultados onde a gente não consegue sozinho. Então muita coisa que a gente está vivendo de benefício hoje, não tem nada a ver com você, mas tem a ver com a graça. São resultados que a gente não conseguiria sozinho, mas por causa da aliança que a gente está vivendo, os resultados vêm. Vou ler o texto. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Uau! Uau! Presta atenção nessa orientação que Deus deu. Fica na terra que eu te disser, habita nela. Tá certo? Presta atenção aqui, por favor. Eu vejo às vezes muito crente mudando de igreja, vou para cá, vou para lá, e o problema não está na igreja. O problema às vezes está na própria pessoa, que não criou raiz. É bem verdade que dependendo do lugar é melhor nem criar raiz mesmo, sabe? Sai fora logo, mas digamos que seja uma terra boa. Você está recebendo uma boa palavra aqui? Você entende que você está diante de uma boa terra? Então pronto, por que não criar raiz? Eu não vejo, talvez, uma planta ou uma semente louca a ponto de chegar e falar assim, chegar em um ambiente que tem muitas árvores fortes, crescendo, frutificando, um monte de coisa, e ela olha e fala: não quero nessa terra. Rapaz, louca. Você quer prosperar na onde, então? Na beira do asfalto? Entre um paralelepípedo e outro? Você vai estar limitado para crescer. Agora, se você está vendo ali outras plantas crescerem, por que não ficar nessa terra? Aleluia. Então Deus deu uma orientação para Isaac que para mim faz toda a diferença. Antes de você, Isaac, semear nessa terra, Deus disse para ele assim: habita nessa terra. Ou seja, faz dessa terra a sua casa. Eu fiz faculdade de História lá na Faculdade Salesiana de Lorena, Unisal, de 98 a 2000. Esqueci, nossa. Comecei em 2000. Nossa, eu já estou nesse nível. Meu Deus. Eu achava que isso era coisa de velho, esquecer. Mas enfim. Não ri, gente. Igreja também é cultura, viu? Quem sabe? O Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, ok? Aleluia, aula de história lá, dos pequenininhos, eles sabem disso. Quem lembra dessa conversa que foi dita, que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, descoberto em 1500, e no Brasil foi feita uma colônia de exploração. O que é isso? Colônia de exploração. Todos os portugueses vinham de Portugal para o Brasil, tiravam todas as riquezas do Brasil, para o Brasil quase entrou em extinção por causa disso, tirava tudo que tinha de bom nessa terra e levavam para Portugal de novo. Por quê? Porque os portugueses nunca viram o Brasil como a sua casa, só viam um lugar em que eu poderia tirar as riquezas e levar de volta para casa. Isso se chama colônia de exploração. Fala assim comigo: colônia de exploração. Pronto. O que aconteceu diferente com a América do Norte. A América do Norte foram os ingleses que descobriram, Cristóvão Colombo, para ser mais exato, e aí eles chegaram lá e fizeram colônia de povoamento. Fala assim: colônia de povoamento. Qual é a diferença?
A colônia de exploração, eu vou para aquele lugar, tiro tudo de bom e de riqueza daquela terra e levo para minha casa. A colônia de povoamento, eu saio da minha casa, no caso Inglaterra, e vou para a América do Norte, não para tirar as riquezas, mas para fazer daquele lugar minha casa, minha morada. Então todas as árvores que eram tiradas dos Estados Unidos eram usadas no próprio país e ainda era replantado para outras gerações ainda terem. E aí eu te pergunto, a igreja para você é o quê? Colônia de exploração ou colônia de povoamento? Eu venho para esse lugar e eu sugo tudo que tem de bom. Se eu preciso de cesta, eu acho que a igreja tem que dar. E nada de errado, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a gente pode mesmo semear enquanto a pessoa ainda não tem condição. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, a pessoa às vezes acha que a igreja tem que dar tudo para ela, mas ela mesma não dá nada. Eu nem sou dizimista, nem sou ofertante, mas eu quero tudo que a igreja pode dar, todas as orações que o pastor pode fazer, toda a atenção que os irmãos podem me dar, tudo que a igreja pode me dar eu quero, mas eu mesmo não faço nada. Por quê? Talvez é porque é uma colônia de exploração e não uma colônia de povoamento. O dia que a igreja se tornar para nós colônia de povoamento, eu vou entender que ela é a minha casa, então eu não tenho problema de investir, porque vai ser para o meu benefício. Por isso Deus disse para Isaac, antes de semear nela, habita nela. Entenda que essa terra, mesmo que seca, faça dela a sua casa, porque quando você amar essa terra, ela vai produzir para você. E aí Isaac, porque amou aquela terra, Isaac, porque amou aquela terra, verso 12, de Gênesis 26. Semeou Isaac naquela terra. Qual terra? Não era só uma terra, mas era a casa dele. Ele semeou para ele. Ele amou aquela terra agora. Aquela terra já não era mais uma terra seca que ele estava querendo ir embora daquele lugar, mas era uma terra que ele decidiu vir para aquele lugar, e mesmo quando não tinha nada, mas eu amo esse lugar e agora eu quero fazer parte disso. Eu estou dizendo também, que eu posso falar da minha vida. Quando eu vim para Moreira César, há 6 anos atrás, eu me lembro do último culto, no domingo à noite lá em Guará. Eu gostava, eu amo a minha igreja. Aqui é a minha igreja, eu sei disso, mas lá também. Eu faço questão de estar lá todas as vezes que eu posso, de culto de terça e culto domingo de manhã e no sábado também quando eu posso. Eu me lembro que quando a gente começou aqui, os cultos eram domingo de manhã aqui, não tinha domingo à noite. Era terça e quinta e domingo de manhã. E aí a gente ficava lá no domingo à noite. Vocês lembram disso, né? E aí eu me lembro que depois mudou. Todas as outras igrejas passaram a ter domingo à noite o culto. E a gente, os pastores, né? Iam lá para o Fortalecendo a Visão, culto domingo de manhã. Eu me lembro o último culto que eu fiquei lá. Domingo à noite. Eu chorei. Eu chorei. Porque eu gostava daquele lugar. Mas gostava daqui também. Mas eu entendi pela palavra que eu precisava gostar tanto desse lugar, a ponto de amar esse lugar e semear nessa terra, para que eu pudesse desfrutar de um ambiente que a gente desfruta hoje, de um ambiente de excelência, mas tinha que ser produzido por nós. Porque tudo que eu desfrutava da excelência daquele lugar não tinha sido produzido por nós. Tinha sido produzido por pastor José Roberto e Sandra. E se eu quisesse viver isso aqui em Moreira César, eu teria que habitar na terra, amar a terra e semear na terra. Aleluia. Porque Isaac semeou naquela terra. E no mesmo ano, fala assim comigo, no mesmo ano. O ano do mais e mais. É no mesmo ano. Você não precisa esperar outro ano. No mesmo ano ele recolheu 100 por 1. Porque a terra era boa? Porque o Senhor o abençoava. Porque Deus tinha uma aliança com ele. Quando a Bíblia diz que o Senhor o abençoava, se eu não me engano é Provérbios 22:4. Põe para mim, Carlos, por favor. Vamos ver o que a bênção faz. Então é 10:22, eu acho. Achei para mim. Aleluia. Porque o Senhor o abençoava
Provérbios 10, 22 fala o que a bênção faz. A bênção do Senhor enriquece. Quantos são abençoados aqui? Então o que vai acontecer na sua vida? Vai enriquecer. A Bíblia não diz a bênção do Senhor empobrece. A bênção do Senhor enriquece. E com ela, a bênção não traz desgosto. Essa palavra desgosto significa trabalho forçado. Vai ser mais fácil a partir de agora. Não vai ser mais fácil a partir de agora, porque as coisas vão ficar mais fáceis, mas porque agora eu sei pela palavra. Percebe que eu sou rico agora, não porque eu tenho dinheiro, mas porque eu tenho a palavra, e eu sei que agora, por causa que eu sei a palavra, tenho ela aqui dentro de mim, eu creio com o coração, confesso com a boca, e as coisas ficam mais fáceis, não porque as coisas são fáceis, mas porque eu tenho a palavra. Então agora, diante dos meus empreendimentos, eu vou, antes de fazer algo, eu vou dizer, eu sou abençoado, e a bênção de Deus me enriquece, então o que eu fizer vai dar certo. Amém. Isaac semeou naquela terra porque porque o Senhor o abençoava, porque o Senhor o abençoava, ele enriqueceu-se, prosperou e ficou riquíssimo. As 3 esferas da riqueza, ele desfrutou na sua vida no mesmo ano. Tuf, 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 tuf. Enriqueceu-se, prosperou e ficou riquíssimo. De novo, prosperidade não é só dinheiro, porque aqui diz que ele ficou riquíssimo, mas também prosperou. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Depois que a gente orar, a gente vai dizimar e ofertar também, né? Porque já é 9h20. Marcelo, você pode pôr aquela música Digno de Tudo? Eu não vou demorar não, eu só quero fazer uma oração. E eu não estou dizendo que só uma oração é pouca coisa, né? Mas o que eu quero dizer é só para que a gente possa orar mesmo. Para que essa palavra venha cair mesmo no nosso coração. Pai, obrigado. Eu entendo, Pai, pela Tua palavra, que eu estou diante dos Teus filhos, que são ricos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Generosos em dar, entenderam, Pai, o propósito das coisas, e eu sei que esse conhecimento tem chego de forma cada vez mais clara, Pai, para os Teus filhos, e em nome de Jesus eu chamo dinheiro para a vida deles, promoção, aumento, e eu posso dizer, você pode repetir algo comigo, fala assim, dinheiro, venha. Fala de novo agora com fé, dinheiro, venha. E o que vai acontecer? O dinheiro vai vir, as contas vão ser pagas, as coisas vão acontecer. Obrigado, Pai, porque nós somos favorecidos, somos encorajados, somos patrocinados. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. A Tua palavra diz, Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós cantamos aquela hora e cantamos agora também que o Senhor é digno, Pai, de tudo. O Senhor é digno, Pai, de honra. O Senhor é digno, Pai, de glória. O Senhor é digno, Pai, de que a gente pare tudo para ouvir e atender a Tua palavra. A Tua palavra também diz que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu oro, Pai, para o melhor dessa terra, para os Teus filhos. Moreira César vai ter que ver, Roseira vai ter que saber, Guaratinguetá vai ouvir falar que aqui tem um povo que tem desfrutado do melhor. Aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, por um suprimento contínuo e abundante na vida dos Teus filhos. Suprimento contínuo e abundante na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro ao Senhor. Declaramos, Pai, aumento, rompimento, velocidade e frutificação. Eu recebo, Pai, nessa noite a Sua palavra. Eu sei, Pai, que nós estamos hoje empolgados e correndo por dentro, por aquilo que o Senhor apontou para a nossa vida. E nós declaramos em nome de Jesus, o Senhor é o nosso pastor e nada nunca vai faltar. Estamos sendo conduzidos a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Temos uma mesa posta diante dos nossos inimigos. Sim, o Teu bordão e o Teu cajado nos consolam. Pai, mas ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não tememos mal nenhum, porque bondade e fidelidade, bondade e misericórdia, certamente, Pai, me segue todos os dias da minha vida. Eu não temerei, Pai.
Eu não fui ungido com espírito de medo, mas de ousadia. E na ousadia, Pai, no nome de Jesus, eu declaro: se tem algum dinheiro nosso, ou alguma coisa presa com alguém ou com o diabo, eu declaro: solta-te, arranca-te, em nome de Jesus, e venha para a nossa mão. E eu vou ver, Pai, o aumento chegando, Pai, na vida dos teus filhos. Eu declaro, Pai, antes que esse ano termine, quem está crendo, confessando, Pai, carro novo chegando para a vida deles, casa nova chegando para eles. Eu sei, Pai, que essas coisas não nos dominam, não nos prendem, mas é a Tua palavra, é a verdade sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Pai. Amém e graças a Deus. Se você já pegou o seu envelope, você pode trazer para cá. Você pode fazer isso ali na maquininha de cartão. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, gente. Eu estou falando com gente rica, amém? Então, fica à vontade, pode sentar, por favor. A Maria vai vir aqui. Obrigado, Tati. Amém. Agora, então. Aleluia. Antes da Maria vir aqui dar os recados, eu vou pedir para que a gente venha concordar a respeito da vida do Davi, que ele passou por uma cirurgia. E aí, quantos creem em recuperação? Amém. Em nome de Jesus, amém? Então eu vou orar aqui, você concorda comigo? Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do Davi e nós cremos, Pai, na Tua palavra, que diz em Romanos 8, que se o Espírito de Deus habita em nós, Ele vivifica o nosso corpo mortal. E eu falo, Pai, com todos os membros do corpo do Davi, vitais ou não, funcionando perfeitamente. E ele desfrutando de uma recuperação rápida e completa e sobrenatural. Em nome de Jesus, Davi, recebe cura agora, onde você estiver. E nós vamos ouvir testemunhos a respeito do que Deus tem feito na sua vida. Nesse exato momento, às 9h25 da noite, Davi, você está recebendo cura no seu corpo físico. E também, Pai, nós falamos em nome de Jesus, neste sábado, convidamos o sol para fazer parte desse dia. Vamos ter um dia maravilhoso, um dia espetacular. A tempestade que estão dizendo que vem, ela vai ser dissipada, ela vai perder a força. Ali naquele lugar em Roseira, vai ser um dia maravilhoso e nós vamos desfrutar de um tempo de comunhão, um tempo de favor, e nada vai destruir, nada vai estragar, nada vai se perder. Pelo contrário, nós vamos ser acrescentados nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Tem aniversariante também, você falou, vem aqui. Então, vem aqui. Vem também, Aline, foi ontem. Vou aqui, eu vou orar para vocês que vem aqui. Quer vir aqui em cima ou quer aqui embaixo? Quer aqui em cima, lógico. Para quem não sabe, ela está segurando Moisés, aleluia. O Moisés virou pelúcia. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças pela vida, Pai, das tuas filhas. Declaramos aumento, provisão, como nós falamos, aumento, provisão, abundante e contínuo na vida delas. Saúde divina, vão correr sua carreira, vão ser, Pai, velozes em nome de Jesus naquilo que Deus tem para fazer na vida delas, e eu creio em inspiração divina e uma capacitação do alto, para que elas venham realizar grandes feitos para o Senhor em nome de Jesus, sendo surpreendidas pela sua bondade e pela sua fidelidade. Amém? E graças a Deus. Você pode aplaudir a vida dessas... A Maria vai dar uns recadinhos aí a respeito da festa e a respeito das outras coisas também, tá bom? Vai ser rapidinho. Aleluia, boa noite, gente. Vocês sabem da festa, né? Que vai ser sábado agora, dia 19, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. Mas eu queria falar um pouquinho, tá tudo sendo preparado para você com muito carinho. Você que vai estar lá junto com a gente, né? Que vai ter a oportunidade de estar lá na chácara. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre a piscina. Eu estou falando com um crente, aleluia. Todo mundo vai poder entrar na piscina. Mas eu gostaria, né, porque eu estou vendo pessoas novas que não estavam no evento do ano passado, então eu preciso passar
porque às vezes a gente faz vídeo no grupo, corre o risco da pessoa não ver, então você que está aqui vai sair daqui bem informado. A piscina está disponível para todo mundo. Eu quero lembrar que a festa é para as crianças. A família vai estar toda lá junto, amém? Mas o foco são eles. E a piscina vai estar disponível para usar, desde que a gente esteja vestido com ordem e decência. Mulheres, meninas, nem as crianças, gente, não põe biquíni nas crianças. Coloca lá uma bermudinha, uma camisetinha, as mulheres uma bermuda, não me chega lá com bermuda curta, né? Eu quero crer, a gente é crente, né? Somos mulheres, somos, né? São homens de Deus, mulheres de Deus que vai estar lá, para que a gente possa ter mesmo um dia maravilhoso, amém? Para que a gente venha ter essa consciência mesmo. Bermudinha, camiseta, pode até ser uma t-shirt, não tem problema. Os meninos, bermuda, tá bom? Para que a gente não venha ter nenhuma preocupação com relação a vestimento. Leva uma outra troca de roupa, levem toalha. Como a gente já orou, já declarou, eu sei que vai ser um dia maravilhoso, vai ser um dia de sol. Todo mundo vai poder desfrutar lá de um tempo de comunhão e eu sei que vai ser bom. Amém? Mas que a gente venha ter essa consciência de estar lá, né? E eu vou desfrutar da piscina, mas eu preciso entender o que eu preciso usar. Amém? Eu sei que você é crente, você não deve vestir isso nem na sua casa, aleluia. Mas, amém. Sejam abençoados na prática dessa verdade, na prática da palavra. Eu sei que a gente teve um culto aqui maravilhoso e eu sei que a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. A gente se vê, quem for estar lá no sábado, a gente se vê lá, ou no culto domingo, às 18 horas, amém? Eu quero agradecer também você que semeou, você que ofertou, você que se disponibilizou. Eu sei que a gente vai ter um grupo lá de mulheres que vão nos ajudar a fazer o almoço. Sabe, gente, não caiu do céu, a gente não está comprando marmitex, aleluia? Alguém está fazendo essa comida. Então, se precisar da sua ajuda, se manifesta. Precisa de ajuda, eu estou aqui, eu quero ajudar. A gente vai ter o dia inteiro para ficar junto, tá bom? Mas eu sei que vai ser um dia maravilhoso e prazeroso mesmo para nós. E de comunhão mesmo, porque aqui às vezes as pessoas vão embora, saem correndo, não dá nem tempo. Mas lá a gente vai poder estar junto, amém? Amém. Pronto, é só isso mesmo. Obrigada, gente.